Palavra que Deus coloca no meu coração para repartir contigo nesta manhã. Preste atenção na palavra, você vai falar ao teu coração. A palavra que temos para falar nesta manhã é em Marcos 8 e o versículo 2. Preste muita atenção que Deus vai falar com você através da sua palavra. Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Aqui Jesus falando, gente. E se eu deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Aqui Jesus está reunido com quase 4.000 almas, 4.000 almas, né? Ali no deserto, ensinando a sua palavra, mostrando, não que ele precisasse mostrar, mas os sinais o acompanhavam, né? Então, os seus sinais entre a multidão, entre o povo, e aquele povo ficava ali, escutando a palavra do Senhor. E Jesus, naquele momento, ele vai dizer assim aos seus discípulos, né? Creio eu que já estava quase concluindo o seu sermão, e ele vai dizer assim aos seus discípulos: tenho compaixão desta multidão, porque se eu deixar eles irem sem comer nada, eles vão desfalecer no caminho. E Jesus se mostrou tão amoroso que ele diz: eu tenho uma compaixão deles, né? Aí Jesus pergunta aos seus discípulos, né? Tendes alguma coisa aqui de comer? Aí a resposta dos discípulos ali vai dizer assim, ó, e os seus discípulos, de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Como, Jesus? Da onde nós vamos tirar pão no deserto? Né? O deserto é um lugar onde não tem nada, a gente só tem areia, só tem as dunas de areia, né, que se fala. Deserto não tem nada, não tem água, no deserto não tem pão, no deserto não tem provisão, no deserto não tem, né? Só que Jesus estava ali, Jesus estava ali, aquele que multiplica o pão, aquele que faz aleluia, glória a Deus, né? Lá quando, aleluia, Pedro vai até eles, mestre, então aí os cobradores de impostos, saindo um pouquinho da palavra que você entenda quem é esse Jesus. E aí Jesus manda Pedro pegar um peixe, Pedro vai lá, pega um peixe, tem uma moedinha dentro do peixe, esse é o Deus da provisão, esse é o Jesus que provê todas as coisas, gente. É o Jesus que provê no momento de um deserto escaldante, né? Porque o deserto é quente, aonde não tem nada, ele vai dizer, mas eu tenho compaixão desta multidão. Porque se eu deixar eles irem assim, eles vão desfalecer no caminho e eles não têm o que comer, né? Então aí Jesus pergunta, e aí vai os discípulos assim, ó, né? E aí perguntou-lhes, quantos pão tendes? Jesus pergunta aos discípulos, né? E disseram-lhe 7, ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e puseram no diante da multidão. Tinha também uns poucos peixes, e tendo dado graça, ordenou que também lhes pusessem diante. A gente vai ler o restinho. E comeram, saciaram-se dos pedaços que sobrejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000 almas. Mulher, que palavra para este dia, que palavra para esta manhã. Não sei o momento que tu irás escutar, né? Mas eu vim aqui te dizer que no deserto Jesus tem provisão. Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é o pão, aleluias, né? Que foi enviado. Então, assim, eu não sei o teu deserto, eu não sei o que tu passa, né? Mas eu vim aqui te trazer uma palavra de ânimo da parte de Deus, onde vai dizer que Jesus, ele se preocupou com eles no deserto, viu? Jesus teve compaixão de eles estarem ali sem alimentos, né? E aí eles iam ter que ainda pegar, né? Ir longe, uma caminhada longe. E Jesus disse: não, eu me tenho muita compaixão, né? Eu preciso, não só a palavra já tinha feito ali a sua obra, a palavra, as parábolas, os milagres de Jesus, mas Jesus quis mostrar ali que ele é o pão, ele é o alimento, né, para nossas vidas. Hoje é o alimento para nós, mas ali Jesus, né, pergunta para os discípulos: e aí, o que tendes? O que vocês tendes, né? Aí os discípulos vão dizer assim: mas mestre, nesse deserto comprar pão é impossível, né? Mas temos aqui 7 pãozinhos. Mas o que era, gente? 7 pãozinhos? Uma multidão de 4.000 almas. O que era? Você sabe o que é 4.000? Não é 4, é 4.000 almas. Então vai dizer assim: o que seria, né? Jesus, 7 pão para nem nem tem, nem tem como, né? Para nós não tem. Para mim não tem. Para você não tem.
Só que a palavra vai dizer que Jesus pega os pães e ele levanta os céus, né? Eu creio assim, e dá graças ao Pai. Diz, Pai, graças te dou, porque tu és o Deus da provisão. Aleluia! Tu és o Deus que lá no deserto deu jorrar. Tu és o Deus que mandou maná e ainda mais. Quando o povo murmurou, mandou até cordonizes, carne do céu. E o Senhor multiplica aquele pão. Aleluias! E vai dizer a palavra que no multiplicar manda sentar-se as pessoas e ali ele dá aos seus discípulos para repartir entre o povo, né? E me chama a atenção que depois que repartiu, né? Ainda pergunta se tinha mais de uns peixinhos também, ele deu graça, né? Devemos dar graças sempre ao Senhor por tudo, né? Mesmo que às vezes as condições, mesmo que às vezes está difícil, né, amiga? Mas dá graça e o Senhor multiplica o pão. E no que ele multiplica aquele pão, e que ele multiplica aquele peixe, bota as pessoas sentadas, os discípulos reparem. Ainda diz a palavra que sobra 7 cestos cheios. E estava todos alimentados, né? Então, nesta manhã, eu quero te deixar esta palavra que desceu aqui. E eu disse, Senhor, eu preciso repartir com alguém que precisa escutar esta palavra. Escutar esta mensagem, não sei o deserto, a situação que tu te encontra, mas dá graças ao Pai. E peça, Pai, Tu é poderoso para multiplicar. Eu vi a irmã Fátima falando que lá no deserto, Jesus, Tu teve compaixão daquele povo. Tu tem visto o deserto que eu me encontro, Tu tem visto a minha situação. Tenha compaixão, se compadeça de mim, Jesus. Se compadeça, né? E Jesus pode se compadecer e abençoar e mudar a tua história. Mudar. Jesus muda a história. Jesus ama mudar a história. Amanhã, se Deus quiser, eu trago outra história que Jesus muda, aleluia, aqui para você. Então receba esta palavra no nome de Jesus. Amém?